Não é estranho que muitas pessoas considerem que o homem não difere dos animais senão na forma rebuscada com que satisfaz os seus apetites? O seu cachorro come ração ou carne crua, você come pizza ou filé mignon. O seu cachorro bebe água, você prefere refrigerante ou cerveja. Você dorme em uma cama forrada com lençóis e cobertores e o seu cachorro dorme no chão. Você gosta de conversar sobre futebol e o seu cachorro gosta de latir para os vizinhos. É verdade que alguns conseguem alçar o pensamento a um patamar um pouco mais elevado. O homem é diferente dos animais porque é capaz de construir casas, carros e aviões, coisa que nenhum outro animal conseguiria fazer. Não vou negar que são habilidades impressionantes. O homem derruba uma árvore utilizando seu machado, trabalha a madeira até conseguir uma cadeira. É algo impressionante. Mas não podemos nos esquecer que as formigas também constroem a sua morada e conhecem a época certa para recolher o seu alimento. Que as abelhas fabricam os materiais de que precisam para a construção e manutenção das suas colmeias, além de produzirem o mel. Será possível que o homem seja diferente dos animais somente pelo refinamento de certas capacidades que até mesmo insetos possuem? Os passarinhos possuem a sua música, assim de nada adiantaria dizer que o nosso senso artístico nos diferenciam dos animais, porque os animais também o possuem, embora em menor grau. Olhando assim, parece até fazer sentido o que dizem os homens de jaleco branco, que o homem não é nada mais do que uma mutação animal, na qual calhou coincidir em certas qualidades técnicas em elevado grau, mas que já existem em germe na mesma natureza da qual o homem procede. Mas antes de aceitarmos esta renomada conclusão, limpemos as lentes dos nossos óculos e olhemos com atenção para alguns pormenores que passaram despercebidos. Enquanto as abelhas constroem as suas colmeias e dividem entre si as tarefas que realizarão, devemos nos perguntar: qual foi a abelha que desenvolveu essa arte? Por exemplo, o homem descobriu como fazer cerveja, talvez por mero acaso, como dizem hoje, mas qual foi a abelha que descobriu como se produz o mel? Qual foi a abelha que desenhou a planta da primeira colmeia? Qual foi a abelha que tinha um conhecimento de gestão e logística tão aguçado para definir o processo que elas seguem até hoje? Aproveitemos a luz do dia e, ouvindo a sinfonia da natureza, nos perguntemos: qual foi o passarinho que compôs o seu próprio canto? E quem foi que ensinou ao João de Barro que, se ele misturasse o barro e a palha, poderia fazer um abrigo muito mais seguro do que os seus semelhantes? Aliás, qual foi a formiga que descobriu que era melhor trabalhar e guardar para o inverno do que simplesmente sair por aí comendo o alimento que encontrava? Qual foi a aranha que descobriu a arte de tecer e, além disso, qual delas descobriu como produzir a sua própria teia? Agora que as suas lentes estão limpas, não é difícil perceber que uma abelha não pode ter descoberto o que ela faz tão perfeitamente. Ou que a formiga não poderia aprender a prever as estações e tomar as precauções que ela naturalmente toma. O homem, ao contrário, nós sabemos muito bem como descobriu a energia elétrica ou qualquer facilidade da qual utilizamos hoje. Fica claro, por esses exemplos, que para que a natureza realize tudo o que hoje ela realiza, é preciso uma inteligência muito superior à dos homens. Afinal, qual homem poderia ter ensinado tal coisa às abelhas ou aos pássaros? Mais tolo do que isso seria supor que todas essas coisas se formam do puro acaso, sem uma inteligência por trás de cada uma dessas perfeições. Um pouco de reflexão inteligente e qualquer um pode chegar à conclusão de que Deus existe. Aqueles que dizem que a crença em Deus é algo irracional são eles mesmos irracionais. Portanto, qualquer homem de bem e movido pelo amor da verdade não deve dar ouvidos a semelhantes falsidades, mas deve dirigir a sua vida com base na sabedoria mais elevada que é capaz de alcançar. Se, como vimos, o homem tem em comum com os animais o construir, o fabricar, o comer, o dormir, o prazer e a dor, se quisermos ser sábios, como poderíamos pautar a grandeza ou mediocridade das nossas vidas em tais coisas? A felicidade do homem sábio não está em usar ou usufruir dos bens materiais, mas em seguir a reta razão, algumas vezes utilizando os bens materiais e outras vezes os desprezando, de acordo com as diferentes circunstâncias. Do contrário, viveremos pior do que os animais, porque os animais seguem sempre a razão.
não a sua própria razão, é claro, porque eles não a possuem, mas a razão daquele que ordenou as suas naturezas. E é sob o reinado da razão que se abrigam as virtudes. Na moderação dos prazeres temos a temperança, no dar a cada um o que lhe é devido temos a justiça, no enfrentar os perigos, quando assim manda o dever, temos a coragem, no ordenar toda a nossa vida, tendo em vista o sumo bem, temos a prudência. Porém, essas virtudes nunca seriam completamente alcançadas se não fossem guiadas por outras maiores do que elas. E por isso Deus nos deu a fé, que é a virtude pela qual alcançamos aquilo que a razão humana jamais poderia alcançar por si mesma. Nos deu a esperança para esperar o que a vontade humana jamais poderia esperar por si mesma. E a mais nobre de todas as virtudes, a caridade, pela qual o homem pode amar como Deus ama. Agora sim, temos o que é preciso para responder à nossa pergunta. Sabe o que diferencia o homem dos outros animais? É a capacidade de conhecer a verdade e de amar essa verdade. É a capacidade de manter os olhos fixos nessa verdade sumamente elevada e, tendo ela em vista, elevar toda a sua vida e tudo ao seu redor. A sociedade, a arte, a cultura só alcançam o seu valor quando construídas por homens de virtude. E a virtude nada mais é do que a imitação do próprio Deus. Ordenando a nossa alma, ordenaremos tudo ao nosso redor. Os animais são ordenados por Deus. O homem pode conhecer o próprio Deus por meio da fé e da razão, e com base nesse conhecimento pode ordenar-se a si mesmo segundo a vontade de Deus. O animal já está feito, mas o homem, com a ajuda de Deus, pode fazer-se a si mesmo, por meio das suas escolhas. Os que quiserem se fazer bons serão colocados juntos de Deus no paraíso. Os que quiserem se fazer maus serão colocados longe de Deus no inferno.